Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor. Vamos dar uma olhadinha hoje no campo da redação. Vamos pensar na possibilidade de vocês chegarem aos vestibulares e os exames pedirem para vocês que façam resumo ou sinopse ou resenha. Então vamos prestar atenção. Na verdade, tanto o resumo quanto a sinopse ou resenha são textos muito semelhantes, mas há uma diferença fundamental. Então, primeiro, antes de tudo, se vocês tiverem que fazer uma sinopse ou um resumo, vocês terão que sintetizar um texto anterior. Esse texto pode ser uma peça de teatro, pode ser um filme, pode ser um livro, percebem? Só que existe uma grande diferença, uma diferença fundamental. Enquanto no resumo eu sintetizo sem emitir opiniões ou opinião, tá? Vamos colocar aqui vamos colocar um substantivo. O resumo vem a ser um texto sem a emissão da opinião de quem escreve, tá? Você simplesmente vai resumir, você vai sintetizar a peça de teatro, você vai sintetizar o filme, você vai sintetizar o livro, você vai sintetizar a ópera e assim sucessivamente, tá? Já na sinopse ou resenha, você também vai sintetizar, mas agora você vai emitir, você vai expor opiniões, você vai expor impressões, você vai expor as sensações que a obra puder lhe inspirar, tá certo? Então preste atenção. O resumo é simplesmente uma síntese de uma obra. A sinopse ou resenha também são sínteses de obra, porém com as opiniões, impressões e sensações. Isso torna, prestem atenção, isso é importante, tá pessoal? Isso torna a sinopse ou resenha um texto bastante subjetivo. Enquanto aqui no resumo eu tenho uma objetividade maior. Então vejam, prestem atenção. Quando eu vejo uma sinopse, uma resenha, obviamente aqui eu tenho as críticas, eu sou levado a pensar sobre a obra considerada, tá certo? É por isso que é arriscado às vezes eu ler num blog, eu ler no Facebook, eu ler num site qualquer a opinião de um crítico sobre um filme, sobre um concerto, sobre uma peça de teatro. É legal a gente ler a sinopse, a resenha sobre estas obras, porém, nada como consumir estas obras para que nós tenhamos as nossas opiniões. Então, às vezes você lê a sinopse de um filme e a sinopse é bastante desfavorável, isto é, o filme não agradou ao crítico. Então ele falou das opiniões dele, das impressões, das sensações de um caráter subjetivo e o saldo é negativo, ou seja, ele não aconselha que as pessoas vão ao cinema ver aquele filme. Porém, você, teimoso que você é, teimosa, fala, eu vou assistir porque eu gosto desse diretor, ou eu gosto desse ator, ou eu gosto dessa atriz, eu gosto desse tema, eu vou ver o filme. E aí, surpresa, você sai do cinema com uma boa sensação, você gostou de ter ido, você gostou da obra, apesar de a sinopse não ter sido agradável. Percebe? Então isso, na nossa vida prática, tem que ser levada com um certo comedimento, né? Se nós o deixarmos levar sempre pela sinopse, nós corremos o risco de não formar a nossa opinião, tá certo?
Já o resumo não está preocupado com a formação da opinião de ninguém. O resumo é mais objetivo, o resumo é mais direto. Essa é a grande diferença. Voltando, dando uma volta de 360 graus, voltando para o começo do nosso papo. Lá no vestibular, se você tiver que fazer um resumo de uma obra, você terá que sintetizar essa obra sem emitir opinião. Se você tiver que fazer uma sinopse, você terá que emitir a sua opinião, as suas críticas com relação ao livro, à peça e assim sucessivamente. Combinados? Vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, em dois exemplos, para que isso não fique muito abstrato na cabeça de vocês. Vamos dar uma olhadinha num pequeno resumo e numa pequena sinopse, tá bom? E aí a gente volta a conversar dentro de 2 segundos. Prestem atenção. Slide. Isso, agora deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou cortar essa explicação inicial, porque eu já falei isso. Vou colocar diretamente a sinopse e o resumo. Não é melhor? Não, aqui tem uma explicação, aqui ó. Tá vendo? Aqui tem uma explicação. Pode passar essa parte. Então, eu não sei se a gente põe isso, acho que será redundante, viu? Isso aqui é isso, então. Eu acho que é redundante. Aí você seria o quê? Um resumo do resumo desse sinopse, né? Na verdade, eu não sei, você acha que para o aluno pode ser útil? Ó. Ler essa partezinha? Pode, né? É o que eu falei agora há pouco. Leio? Pode, o senhor fala, como eu já expliquei agora, e dá o resumo e vai. Então vai. Então tá. Só guardar o lixo. Esse homem é todo... É um requinte. Bom, Esse homem é um requinte. é o melhor clima que tem. Só que a luz tem que ser amarela para ficar mais. Tá. Tá bom, tá bom. Não tô falando dela, não. Ah? Não tô falando dela, porque esse é o melhor clima que tem. Só que com a luz amarela em vez de branca. É uma boate aqui, né? Bora lá, então. Muito bem, pessoal, então sigam aí comigo, prestem atenção, eu vou deixar aqui para vocês na tela o que eu já expliquei. O resumo e a sinopse ou resenha. No campo dos textos dissertativos, o resumo e a sinopse desempenham uma função muito semelhante, embora haja uma diferença fundamental entre eles. Enquanto os dois gêneros são uma exposição sintetizada a respeito de uma obra, um acontecimento, um livro, uma peça teatral, um filme, um concerto, etc., o resumo não pressupõe qualquer opinião de quem o escreve, isto é, não se espera qualquer julgamento ou juízo de valor. O resumo deve conter, de forma sucinta, as ideias principais da obra em questão e não opiniões e interpretações do que se está resumindo. Isso não acontece com a sinopse. Na sinopse ou resenha, constatam-se de forma implícita ou explícita opiniões e pontos de vista de quem a escreve. A sinopse não é isenta de posicionamento. Nela, vê-se claramente o julgamento do autor sobre a obra criticada. Observe as diferenças entre os dois textos seguintes. Então, pessoal, vou deixar para vocês aqui perceberem de uma forma mais concreta as diferenças entre estas duas formas de sintetizar, tá bom? Resumo de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O livro possui 13 capítulos que, por não terem uma linearidade temporal, podem ser lidos em qualquer ordem. O primeiro, Mudança, e o último, Fuga, devem ser lidos nessa sequência, pois apresentam uma ligação que fecha um ciclo. Mudança relata o sofrimento da família de Fabiano na triste caminhada pela aridez da Caatinga. Em Fuga, os retirantes são obrigados a partir para a busca de condições mais favoráveis de vida. Assim, pode-se dizer que o romance dá uma volta de 360 graus.
A seca retorna e a família é obrigada a fugir dela outra vez. Fabiano é um homem rude, típico vaqueiro do sertão nordestino, animalizado, desprovido até mesmo do poder de comunicar o que sente, o que vê e o que deseja. Não frequentou a escola e chega a ver a si mesmo como um animal. Revolta-se contra a brutalidade com que é tratado pelo patrão. É um homem bom, honesto, trabalhador, mas bruto. É o símbolo do sertanejo faminto e explorado pelos donos de terras. Sim, a Vitória é a esposa de Fabiano, uma mulher muito religiosa e forte. Cuida dos filhos e ajuda o marido na roça. Sabe fazer contas e alerta o marido sobre os patrões que tentam tirar e enganar Fabiano na hora do assento de salário do vaqueiro. Sonha com um futuro melhor para seus filhos e não se conforma com a miséria que os rodeia. Seu sonho é possuir uma cama decente, símbolo do conforto e da estabilidade. O casal possui 2 filhos, menino mais velho e menino mais novo. O primeiro quer aprender coisas do mundo, interessa-se pelo que ouve dos adultos, mas está condenado à ignorância devido ao meio em que vive. O mais novo espelha-se no pai e quer seguir o mesmo caminho. Basta lembrar que o romance é neonaturalista. O quinto componente é a cadelinha Baleia, ironicamente a personagem mais comunicativa da história. Baleia é carinhosa, ao mesmo tempo em que caça para o sustento da família e cuida das crianças enquanto os pais estão na lavoura. Vítima da hidrofobia, Baleia vem a ser sacrificada por Fabiano. No desfecho da história, o leitor encontra Fabiano e a família de novo na estrada, à procura de abrigo contra a seca implacável. Eles têm planos de chegar à cidade, de viver decentemente, com os filhos na escola e com o trabalho digno de um ser humano. O livro termina antes que essa empreitada se realize. Graciliano é um dos autores do chamado Romance do Nordeste, que corresponde à segunda geração modernista. Seu livro é uma denúncia das injustiças sociais que vitimizam os retirantes daquela região do país, como a negligência governamental, a fome, a ignorância e a miséria, material e intelectual do sertanejo. Então vejam, pessoal, que aqui nós temos a síntese da obra, independentemente de opiniões, independentemente de se julgar a obra boa ou ruim, tá claro? Vamos dar uma olhadinha agora numa sinopse. Olha lá, vamos pensar aqui num filme brasileiro muito interessante, se vocês puderem assistam um dia, O Som ao Redor. O primeiro longa de ficção de Kleber Mendonça Filho iniciou uma investigação humana e social que prosseguiu em Que Horas Ela Volta, de Ana Muilaer, e A Casa Grande, de Felipe Barbosa. 2 histórias correm interligadas. A presença de uma milícia tranquiliza moradores de um condomínio de luxo do Recife e uma mulher, mãe solteira de 2 crianças, tem de lidar com a barulheira do cachorro do vizinho, que a incomoda. Kleber desenvolveu seu filme num clima de drama e suspense, com direito a momentos que beiram o fantástico e a uma revelação final que intensifica tudo o que o espectador viu antes. Na sequência, Kleber fez Aquários, que dialoga muito com o som ao redor. E assim, como Sônia Braga é fantástica no filme do ano passado, Irandir Santos e Maeve Jenkins são excepcionais aqui. Um filme que vale rever sempre. O Som ao Redor, Brasil, 2012, diretor Kleber Mendonça Filho, com Maeve Jenkins, Irandir Santos, Gustavo Gema. Colorido, 131 minutos, reprise, Canal Brasil, 22 horas. Luiz Carlos Merten, O Estado de São Paulo, Caderno 2, página C5, 8 de julho de 2017. Então percebam, pessoal, que aqui, quando o colunista do Estadão escreve essa sinopse, ele não só resume um pouco o filme, mas ele indica, ele recomenda o filme ao leitor. Ele diz com todas as letras que vale a pena assistir ao filme, que o leitor deve ver o filme porque o filme é bom. Então ele está emitindo seu juízo de valor sobre o filme. Percebam que nós temos então aí uma sinopse, uma resenha, que é diferente de um resumo isento de opiniões. Combinado? Então é isso. A gente conversa na próxima. Um grande abraço a todos. Até já!